Florentino Montenegro, um nome que ecoava pelos salões luxuosos de Madrid, era o epítome do sucesso. Aos 42 anos, havia construído um império hoteleiro que lhe rendeu não apenas riqueza inimaginável, mas também poder e influência. No entanto, dentro daquela alma rodeada de opulência, havia um vazio profundo e perturbador. Sentia-se preso em um mundo superficial, cercado por sorrisos interesseiros e falsos amigos. Uma inquietação crescente o consumia, levando-o a questionar: onde estava a verdadeira bondade? Foi em uma noite silenciosa, enquanto olhava pela janela de sua cobertura de 20 milhões de euros, que a ideia surgiu como um sussurro transformador: e se ele se disfarçasse de mendigo para entender quem realmente estendia a mão ao próximo? Aquela decisão não foi apenas ousada, mas inacreditável para alguém da sua posição. Ele desejava algo profundo, algo que mudasse sua visão de mundo para sempre. Florentino preparou-se com um planejamento minucioso. Despediu-se do conforto de seus ternos italianos e vestiu roupas velhas e esfarrapadas. Sujou as mãos e o rosto, e colocou um boné rasgado para esconder os cabelos bem cuidados. Sua aparência agora era irreconhecível. Com uma mistura de ansiedade e determinação, saiu para as ruas de Madrid, um lugar onde o contraste entre a riqueza e a pobreza era chocante. Naquela manhã fria de dezembro, Florentino escolheu a Praça de Lavapiés como seu ponto de observação. Ali, sentado no chão de pedra gelada, segurava um pedaço de papelão com a palavra "Ajude-me", rabiscada com letras trêmulas. A experiência começou de forma brutal. As pessoas passavam apressadas, evitando olhá-lo. Outras lançavam olhares de desprezo, como se ele fosse invisível. Um momento chocante aconteceu quando uma mulher bem vestida, carregando sacolas de grife, parou e o encarou com desdém. "Por que não arruma um trabalho, seu inútil?", ela disparou, antes de jogar o resto de seu café em direção ao chão, perto de Florentino. O coração dele apertou. Nunca imaginou que poderia sentir tamanha humilhação. Horas se passaram, e Florentino começou a entender o peso esmagador da solidão e do preconceito. O cheiro de comida vindo de um restaurante próximo intensificava sua fome, mas ele não ousava pedir nada. Sua mente ecoava com as perguntas: será que existe alguém capaz de oferecer ajuda genuína? Ou a bondade morreu neste mundo materialista? Foi então que algo comovente aconteceu. Enquanto observava o movimento na praça, uma figura frágil capturou sua atenção. Uma menina magra e descalça, de cerca de 12 anos, passou apressada. Seu cabelo estava desalinhado, e suas roupas eram um amontoado de tecidos remendados, mas havia algo nos olhos dela que o prendeu, um brilho de coragem em meio à adversidade. Florentino tentou desviar o olhar, mas a menina, como se atraída por uma força maior, parou a poucos metros dele. Por um momento, encararam-se em silêncio, uma troca silenciosa de realidades. Ela segurava um pedaço de pão em uma mão e um cobertor fino no ombro. Ele sentiu o mundo ao seu redor parar. A menina continuou andando, mas lançou um último olhar para Florentino, como se estivesse avaliando algo profundamente. Amanhã ela voltará, ele pensou, com uma certeza inquietante que fez seu coração bater mais rápido. Florentino sabia que sua jornada estava apenas começando. Na manhã seguinte, Florentino voltou à Praça de Lavapiés, carregando não apenas o peso do disfarce, mas também as memórias do olhar penetrante da menina. O frio cortava sua pele e o chão gelado intensificava a sensação de desconforto, mas ele não se permitiu desistir. Algo nele ansiava por um reencontro inexplicável, como se aquela criança segurasse uma peça essencial para o quebra-cabeça de sua busca por bondade. Enquanto o tempo se arrastava, Florentino observava as pessoas ao redor, todas tão ocupadas com suas próprias vidas que ele parecia ser parte da paisagem inerte. Seu estômago roncava de fome, mas ele continuava imóvel, até que finalmente a viu. A mesma menina de ontem, agora carregando uma sacola pequena e um olhar ainda mais determinado, caminhava em sua direção. Ela parecia mais magra e cansada do que na noite anterior, mas, mesmo assim, havia uma força encantadora em sua postura.
por que você ainda está aqui? Perguntou a menina, parando diante dele. Sua voz era firme, mas cheia de curiosidade. Florentino hesitou, tentando improvisar uma resposta que não levantasse suspeitas. Não tenho para onde ir. Estou tentando sobreviver, disse, baixando os olhos como se estivesse envergonhado. A menina balançou a cabeça, analisando-o cuidadosamente. Isso é óbvio. Mas não é só por isso que estou falando com você. Ela se abaixou, tirando um pedaço de pão da sacola e estendendo-o para ele. Toma. É o que eu tenho. Florentino ficou paralisado. Uma menina que mal tinha o suficiente para si estava oferecendo comida para ele. Era um gesto de uma pureza tão comovente que ele sentiu lágrimas ameaçarem brotar em seus olhos. Qual é o seu nome? Perguntou ele, segurando o pão com as mãos trêmulas. Amélia, respondeu ela, com um sorriso tímido. E você? Por um momento, ele quase revelou sua verdadeira identidade, mas se conteve. Florêncio. Apenas Florêncio. Amélia assentiu, aceitando a resposta sem questionar. Sentou-se ao lado dele, como se estivessem compartilhando uma conversa cotidiana, e começou a contar sua história. Era de partir o coração. Perdeu os pais em um incêndio aos 9 anos, e desde então, vivia nas ruas. Ela aprendeu a sobreviver sozinha, confiando em pequenos atos de bondade e na solidariedade de outros moradores de rua. Eu sempre penso que se consigo ajudar alguém, mesmo sendo pouco, minha mãe e meu pai estariam orgulhosos de mim, onde quer que estejam. Florentino, que até então se considerava intocado por emoções profundas, sentiu-se despedaçado por dentro. Ele observou a menina, perguntando-se como alguém tão jovem podia carregar tanto sofrimento, e ainda assim, demonstrar tamanha força e generosidade. Os dois passaram o dia juntos, conversando e observando o movimento da praça. Amélia o guiou pelos cantos escondidos da cidade, mostrando onde encontrar restos de comida e abrigo para a noite. Embora suas instruções fossem práticas, Florentino percebeu que ela estava lhe ensinando muito mais do que sobrevivência. Estava mostrando uma humanidade que ele nunca havia encontrado nos corredores de luxo onde vivia. Antes de partir, Amélia olhou para ele com uma expressão que mesclava seriedade e gentileza. Você não parece como os outros. Mas se quiser sobreviver aqui, vai precisar aprender rápido. Eu posso te ajudar. Amélia prometeu voltar no dia seguinte com uma proposta que, segundo ela, mudaria tudo. Florentino ficou intrigado. O que essa menina pode me ensinar que eu ainda não vi, pensou, enquanto a via desaparecer pela multidão. Florentino acordou no dia seguinte sentindo o corpo doer como nunca. Dormir ao relento, com o vento cortante de Madrid, era uma experiência que ele jamais imaginou suportar. Ele mal havia se ajustado à dura realidade das ruas e já sentia o peso esmagador do que significava viver à margem. Contudo, o pensamento de encontrar Amélia novamente o manteve firme. Havia algo nela, uma força silenciosa, quase hipnotizante, que o fazia querer entender mais sobre a vida, e talvez, sobre si mesmo. Como prometido, Amélia apareceu pouco depois do amanhecer, carregando a mesma sacola surrada e seu olhar determinado. Sem rodeios, ela estendeu a mão para ajudá-lo a levantar e disse com uma firmeza surpreendente: Hoje você vai aprender o que realmente significa viver nas ruas. Florentino, intrigado e hesitante, a seguiu. Amélia o levou até um beco próximo, onde outros moradores de rua estavam reunidos, alguns aquecendo as mãos em torno de um barril em chamas. Ele percebeu que cada pessoa ali tinha um olhar de cansaço profundo, mas também uma espécie de camaradagem que o tocou. Amélia era respeitada entre eles, apesar de sua juventude, e Florentino logo entendeu o porquê. Aqui, você precisa conquistar o respeito das pessoas para sobreviver. Ninguém faz nada sozinho, explicou Amélia. Enquanto Florentino tentava assimilar as palavras dela, algo inesperado aconteceu. Um homem alto e de aparência rude se aproximou e tentou roubar a sacola de Amélia.
Passa isso aqui, garota, ele gritou. Amélia, sem hesitar, defendeu o que era seu, empurrando-o com toda a força que tinha. Uma pequena multidão se formou, e Florentino, tomado por uma mistura de choque e medo, não sabia como agir. Saia daqui, Gregório! Amélia gritou, sua voz firme apesar do tremor de suas mãos. O homem hesitou por um instante antes de recuar, murmurando ameaças. Florentino, incrédulo, perguntou, como você consegue ser tão corajosa? Amélia deu de ombros. Porque se eu não for, quem vai ser por mim? Essa frase ficou gravada na mente de Florentino. Ele percebeu que o mundo que Amélia habitava era muito mais brutal do que imaginava, mas ela enfrentava tudo com uma resiliência inspiradora. Mais tarde, os dois partiram em busca de comida. Amélia ensinou a Florentino como procurar restos nas lixeiras de restaurantes sem chamar atenção. Para ele, o ato era humilhante, mas para ela era apenas uma rotina. Enquanto reviravam o lixo de um restaurante de luxo, um segurança apareceu, gritando com eles. Saiam daqui. Não quero lixo humano perto do meu estabelecimento. O homem empurrou Florentino com violência, fazendo-o cair no chão. Foi um momento chocante e humilhante. Florentino sentiu a indignação ferver dentro dele, mas, antes que pudesse reagir, Amélia o puxou pelo braço e o levou para longe, dizendo apenas, você ainda não está pronto para enfrentar pessoas assim. A lição daquele dia foi dura. Florentino percebeu que a sobrevivência nas ruas exigia não apenas força física, mas também uma resiliência emocional que ele nunca imaginou precisar. Amélia, apesar de tão jovem, parecia ter nascido com essa habilidade, enquanto ele, com todo o seu dinheiro e poder, sentia-se pequeno e vulnerável. Antes de se despedirem, Amélia tirou um cobertor velho de sua sacola e o estendeu a Florentino. Isso vai te ajudar a passar a noite. Pode ficar com ele por hoje. E você? Perguntou ele, sentindo-se culpado por aceitar. Eu me viro, respondeu ela com um sorriso fraco, mas cheio de determinação. Antes de partir, Amélia olhou para Florentino e disse, amanhã vou te mostrar o que realmente significa ajudar alguém. Espero que você esteja preparado. O tom sério de suas palavras deixou Florentino intrigado e ansioso pelo próximo dia. Florentino não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Amélia ecoavam em sua mente como um enigma. O que ela queria dizer com mostrar o que realmente significa ajudar alguém? Ele se perguntou se estava preparado para enfrentar mais verdades chocantes sobre a vida nas ruas. Com o corpo dolorido e a mente inquieta, aguardou o amanhecer com um misto de apreensão e curiosidade. Quando Amélia chegou, seu olhar estava ainda mais sério do que o habitual. Ela não perdeu tempo em explicações. Hoje, você vai entender por que algumas pessoas, mesmo sem nada, escolhem compartilhar o pouco que têm. Vamos ao abrigo. Florentino seguiu a menina até um abrigo improvisado em um prédio abandonado. Lá, ele encontrou mães com crianças pequenas, idosos debilitados e jovens que, como Amélia, haviam sido lançados à margem da sociedade. O cenário era de partir o coração. O frio tornava o ambiente ainda mais cruel, e a escassez de recursos era evidente. Amélia parecia conhecer todos ali. Ela cumprimentava as pessoas pelo nome, trocava sorrisos e dividia o que trazia em sua sacola, um pedaço de pão aqui, um pouco de água ali. Florentino observava em silêncio, admirado com a forma como aquela menina tão jovem carregava o peso da responsabilidade de ajudar. Uma mulher apareceu segurando um bebê envolto em panos rasgados. O pequeno tremia de frio, e a mãe, com lágrimas nos olhos, implorou por ajuda. Por favor, alguém tem um cobertor? Meu bebê não vai aguentar outra noite assim. A dor na voz dela era insuportável. Florentino sentiu o peso da situação. Ele olhou para Amélia, esperando que ela tivesse uma solução, mas o que aconteceu a seguir o deixou sem palavras. Amélia tirou o cobertor que havia lhe emprestado na noite anterior e o entregou à mulher, sem hesitar. Não.
Você precisa disso, protestou Florentino, chocado. Não tanto quanto ela, respondeu Amélia, com uma firmeza que o deixou sem argumentos. A mãe do bebê chorou ao receber o cobertor, agradecendo repetidamente. Florentino sentiu um nó na garganta. Como uma menina que não tinha praticamente nada podia ser tão generosa? Ele se viu confrontado com uma verdade profunda e transformadora: a bondade genuína não dependia de recursos, mas sim de coração. Mais tarde, enquanto caminhavam de volta à praça, Amélia quebrou o silêncio. Ajudar alguém não é fácil. Às vezes, você tem que abrir mão do que é importante para você. Florentino permaneceu calado, refletindo sobre suas palavras. Ele começou a questionar sua própria vida e as decisões que havia tomado até ali. Porque, com toda a sua fortuna, ele nunca havia sentido a mesma satisfação que Amélia demonstrava ao ajudar os outros. Amélia revelou algo que o deixou sem reação: eu aprendi isso com a minha mãe. Ela dizia que se tivermos algo, por menor que seja, devemos compartilhar, porque é isso que nos torna humanos. Florentino sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. A frase dela foi como um golpe no peito, uma lembrança de que no fundo, ele sempre buscou a conexão humana que parecia ter se perdido em sua vida luxuosa. Antes de se despedirem naquele dia, Amélia fez algo inesperado. Ela segurou as mãos de Florentino, olhando-o diretamente nos olhos. Eu não sei quem você era antes de vir para cá, mas sei que você não é como os outros. Você tem um bom coração. Só precisa usá-lo. Florentino, ainda tomado pela emoção, sentiu que precisava revelar a verdade para Amélia. Amanhã, você saberá quem eu realmente sou, ele disse, enquanto ela se afastava pela rua escura. Suas palavras carregavam uma promessa que mudaria tudo. Naquela manhã, Florentino chegou à praça de Lavapiés decidido a revelar sua verdadeira identidade para Amélia. Durante as noites frias e os dias de fome, ele havia experimentado algo que nem toda sua fortuna jamais proporcionara: uma conexão humana genuína e transformadora. Amélia não era apenas uma menina de rua, ela era a personificação da bondade em seu estado mais puro. Era hora de mostrar a ela quem ele realmente era e como isso mudaria a vida de ambos para sempre. Amélia apareceu como sempre, com a mesma determinação nos olhos e um sorriso tímido. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Florentino a interrompeu. Hoje, quero te levar a um lugar especial. Confia em mim? Ela hesitou, mas assentiu. Juntos, caminharam pelas ruas de Madrid até um local que ela não reconhecia. Florentino a guiou até a entrada de um luxuoso hotel no centro da cidade. Amélia parou, confusa, e perguntou: por que estamos aqui? Você vai entender em breve, respondeu Florentino, enquanto eles entravam pelo saguão imponente. Funcionários e gerentes, acostumados a tratá-lo com reverência, o olharam com surpresa e até constrangimento, devido às roupas sujas e desgastadas que ele ainda vestia. Florentino conduziu Amélia até uma sala privativa e pediu que ela se sentasse. Com um olhar sério, ele começou a falar: eu menti para você. Meu nome não é Florencio. Eu sou Florentino Montenegro, dono desta rede de hotéis. Amélia arregalou os olhos, a boca entreaberta em incredulidade. Ela balançou a cabeça lentamente, como se tentasse processar o que acabará de ouvir. Você é um milionário? Isso é uma piada? Ela perguntou, sem conseguir esconder o tom de desconfiança. Florentino assentiu, com lágrimas nos olhos. Não é uma piada. Eu me disfarcei de mendigo para entender a verdadeira natureza das pessoas. E Amélia, você me ensinou mais do que qualquer outro poderia. Amélia ficou em silêncio, olhando para ele como se estivesse tentando decifrar uma verdade escondida por trás de suas palavras. Então, finalmente, ela falou: por que me contou isso agora? Porque quero mudar a sua vida, assim como você mudou a minha, respondeu Florentino, aproximando-se dela. Ele pegou um envelope sobre a mesa e o entregou a Amélia. Aqui estão os papéis para sua adoção, se você aceitar.
Quero que tenha um lar, uma família e todas as oportunidades que sempre foram negadas a você. As lágrimas desceram pelo rosto de Amélia enquanto ela segurava o envelope com as mãos trêmulas. Você quer ser meu pai? Ela perguntou, a voz embargada pela emoção. Florentino apenas assentiu, incapaz de conter as lágrimas que também brotavam de seus olhos. Amélia jogou os braços ao redor dele, abraçando-o como se temesse que ele pudesse desaparecer. Por alguns minutos, não disseram nada. Não era necessário. Aquele momento era inesquecível, um marco de transformação para ambos. Nos dias que se seguiram, Florentino começou a trabalhar em um projeto inspirado por Amélia. Ele destinou uma parte significativa de sua fortuna para criar um abrigo para moradores de rua em Madrid, com recursos para alimentação, assistência médica e programas de reintegração social. Ele o batizou de Casa Amélia, em homenagem à menina que mudou sua vida. No dia da inauguração, Amélia, agora usando roupas limpas e elegantes, estava ao lado de Florentino. Enquanto ele fazia um discurso emocionado, ela o olhou com um sorriso cheio de orgulho. Apesar de tudo o que havia perdido, finalmente tinha encontrado algo que sempre desejou, uma família e um propósito. Florentino concluiu seu discurso dizendo: aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em quanto ela tem, mas no quanto ela é capaz de compartilhar. E foi Amélia, com tão pouco, quem me ensinou isso. Amélia, com lágrimas nos olhos, sussurrou para ele: obrigada por me dar um lar. Florentino respondeu, segurando a mão dela: obrigado por me mostrar o que significa ser humano. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.